continuam passeando. Ela aproveita a cultura local. Álvaro olha para o telefone e se aflige. Ângela acha que vai continuar percorrendo a cidade com Álvaro, mas ele comunica que surgiu uma emergência no trabalho. Ângela volta a se sentir esquecida pelo marido. Álvaro promete que vai dedicar mais tempo para ela e consegue acalmá-la. Ângela volta para a pensão. Álvaro a enche de beijos. Álvaro vê um envelope. Álvaro segue decidido a apodercar sua casa no interior. Álvaro sente pena da esposa, enquanto ela avisa que vai continuar procurando trabalho. Ele se despede. Álvaro entra em seu carro e tira a aliança. Ele lê as suas mensagens e liga o carro. Ângela verifica a escritura e os documentos de sua casinha. Ela percebe que perdeu a carta de solicitação acadêmica. Ângela acaba lendo o discurso de Leonardo. Enquanto isso, Leonardo diverte Geraldo e todos. O Gart aparece e Leonardo o cumprimenta. O Gart ressalta que Leonardo é muito respondão. Leonardo reencontra Josefina. Todos elogiam o gato. Ângela se emociona com o relato de Leonardo. Dário aparece. Geraldo conta para Leonardo que Dário não quer exercer a profissão, pois está focando em questões administrativas. Geraldo nota a ausência de Álvaro. Dário disfarça a ausência do amigo. Dário manda uma mensagem para Álvaro. Ângela tenta arranjar um emprego como enfermeira, mas não consegue. Geraldo inicia o discurso e ressalta que o hospital vai ter uma ala beneficente, porque quer ajudar todos os necessitados. Ele apresenta então Leonardo como diretor da fundação. Leonardo confessa que perdeu seu discurso, mas promete aos presentes que não vai decepcioná-los. Dário sente preguiça. Ângela continua batalhando, buscando emprego, mas ninguém aceita empregá-la. Ângela volta a se chatear e coloca um anúncio na internet. Ângela pede a ajuda de Conceição lá do céu. Álvaro visita Clarinha e deixa flores para ela. Ele beija a testa dela e segura a mão dela. Leonardo explica as suas propostas para todos. Ele informa que os médicos vão atender de graça. Todos ficam chocados. Leonardo fala que está brincando e que a fundação vai arcar com metade das despesas. O Gart faz uma pergunta para Leonardo, que avisa que os pobres não vão sair perdendo. Leonardo pede a colaboração dos colegas e que se empenhem nas consultas humildes. Leonardo é ovacionado pelos companheiros, mas nem o Gart nem Dário aplaudem. Samantha vai ao apartamento de Álvaro, mas não o encontra. Ângela entrega os documentos para o gerente. O gerente informa que Ângela não vai conseguir um crédito completo. Ele sugere então que ela venda a casinha. Ângela fica perdida. Jovita fala com Samantha. A Patricinha supõe que Álvaro não dormiu em casa. Ele aparece e ela o acusa de ter um amante. Álvaro tenta se defender e inventa que dormiu no sofá. Ângela não acredita. Álvaro avisa que estava com alguns fornecedores, mas Samantha acha que não é idiota. Eles discutem. Álvaro vira o jogo e avisa que não tem nada a perder. Samantha se desculpa com o noivo e confessa que está preocupada com o BA3. Dona Pura vai à clínica e ressalta para Pedro que os seus netos não podem descobrir a verdade. Abel escuta a Luiz, que continua com medo do marido. Luiz teme que seu filho perca o ano escolar. Abel decide falar com a diretora do colégio. Ele não conta para Luiz que já ficou com a Mona. Ângela vai à universidade e decide pagar a inscrição da avaliação. A dona da instituição relata outros trâmites para a enfermeira. Leonardo e Ângela se reencontram. Ele devolve a solicitação dela e ela faz o mesmo com o discurso dele. Leonardo ressalta que Ângela é inspiradora. Ela o chama de admirável e admite que está bem nervosa. Leonardo reitera que Ângela é muito inteligente e deseja voltar a estudar com ela. Ângela teme a reação de Álvaro. Leonardo avisa que não quer causar problemas. Ela decide acompanhá-lo. Dr. Pedro examina Dona Pura e avisa que ela precisa de insulina ou, do contrário, vai ter consequências severas. Abel examina a conta que tem muitos gastos. Pedro sugere que ela conte a verdade para os netos. Dona Pura garante que não quer ser um peso para eles e teme morrer. Pedro obriga Dona Pura a se cuidar. Ângela confessa para Leonardo que Álvaro quer impedi-la de trabalhar e avisa que ninguém manda nela. Ângela volta a garantir para Leonardo que vai construir um hospital no interior. Ele a estimula. Ângela conta que Álvaro é muito ciumento e admite que se casou rápido demais. Ela deseja saber mais sobre Leonardo. Ele conta que quase se casou, mas que está solteiríssimo. Leonardo volta a pensar em Amélia. Ele lamenta o término com a vilã. Ângela descobre que Leonardo ainda não superou a desilusão amorosa. Ele fica desconcertado. Leonardo fala para Ângela que precisa encontrar Sandro e volta a se colocar à disposição dela. Leonardo beija a bochecha de Ângela e dá um lanche para a enfermeira. Ele garante que frutas e leites fermentados sempre funcionam.
Ângela fica encantada. Abel conta para Pablo que vai ganhar pontos com Luiz. O motorista chama o primo de manipulador. Eles se estranham. Os netos de Dona Pura chamam Luiz, que não responde. Abel e Pablo invadem o quarto e não encontram Luiz. Pablo encontra um bilhete de Luiz e eles descobrem que ela foi embora e não voltará. Sandro planeja quitar suas dívidas em um mês. Leonardo escuta e se oferece para ajudar o pai, que recusa. Leonardo comenta que tem uma grana guardada e pensa em vender seu apartamento. Sandro admite que está devendo uma fortuna e informa ao filho que eles estão à beira da falência. Ângela chega no hospital de Geraldo. Samantha consegue ganhar o perdão de Álvaro. Ele vê Ângela e se desespera. Leonardo volta a propor soluções para o pai, que pensa em pedir o empréstimo bancário. Leonardo não acha uma boa ideia. Sandro conta para o filho que pretende vender o prédio residencial. Leonardo ensina para o pai que jamais deve priorizar o dinheiro. Sandro se orgulha do filho e conta que ninguém se orgulha dele. Leonardo expõe seu amor para Sandro e ressalta que deve a vida ao pai. Léo exige que Sandro pare de beber. Sandro finge obedecer ao filho e pede para ele não contar nada para Mirtes. Léo acata as ordens do pai. Para não ser visto, Álvaro beija Samantha e carrega a noiva para o cantinho. Álvaro coloca Samantha contra a parede, literalmente. Ângela não os vê. Pablo e Bel seguem devastados. Luiz teme que Félix ataque os rapazes e vai embora com Guilherme. Os primos choram. Dona Pura aparece e descobre o ocorrido. Ela pensa que os netos convenceram Luiz. Dona Pura tenta agredir os rapazes e também acaba ficando comovida pelo relato de Luiz. Luiz protege Guilherme. Todos sentem falta dela. Ângela entrega seu currículo no hospital de Geraldo. Ela conta para a chefe de enfermagem que abandonou os estudos para cuidar da avó doente. Ângela descobre que não há vagas para enfermeiras no hospital, mas a moça promete contratá-la na primeira oportunidade. Álvaro anda pela clínica. Ele aborda Ângela e ela avisa que mostrou o currículo. Álvaro insinua que Ângela vai provocar sua demissão. Ela se sente muito culpada e ele dá um sermão nela. Ângela insinua que Álvaro está escondendo alguma coisa. Álvaro reclama que Ângela sempre age escondida e avisa que pode até perder seu apartamento. Geraldo desabafa com Leonardo, ressaltando que seu dinheiro não está conseguindo comprar a saúde de Beatriz e teme perder a esposa. Leonardo lamenta a situação. Geraldo fala para o funcionário que não pode falhar. Leonardo elogia a força do patrão. Ele ressalta que sempre há algo a ser feito. Geraldo segue depressivo. Ângela acredita que Álvaro sente vergonha dela e chama o marido de agressivo. Álvaro garante que Ângela não precisa trabalhar, mas ela ignora isso. Ângela confessa que não reconhece Álvaro e insinua que ele está sendo seu inimigo. Ângela informa ao marido que não precisa dele para nada. Álvaro chama Ângela de exagerada, mas ela avisa que não pretende voltar a colocar os pés no hospital e que não quer crescer se escorando em terceiros. Ângela é fria com Álvaro e sai. Ela segue distraída e esbarra em Samantha. Cai café na roupa da escandalosa que fica doente de ódio, ofendendo e humilhando Ângela. Ângela se sente desprezada e volta a sofrer. Geraldo bate boca com Álvaro e Samantha e critica a ausência deles na apresentação. Ele exige que Álvaro e Samantha não misturem a vida profissional com a pessoal. Luiz e Guilherme encontram Ângela. Ângela conta para a amiga que bateu boca com Álvaro. Ela confessa que está acostumada a levar rasteiras da vida. Luiz conta que voltou a ser ameaçada pelo marido e pede dinheiro para Ângela, porque quer voltar a viajar. Ângela ressalta que Luiz não pode passar a vida inteira fugindo. Ela sugere que a amiga denuncie o marido e que ela não está sozinha. Ângela exige que Luiz haja e cita as virtudes dela. As duas se abraçam. Ângela também promete proteger Guilherme. Samantha confessa para Oscar que não liga para a apresentação de Leonardo. Ela coloca o capacho para organizar os detalhes do casamento e avisa que Beatriz não pode aparecer acabada na cerimônia. Beatriz escuta e avisa a filha que deseja organizar o casamento dela. Samantha garante que a mãe precisa descansar, mas Beatriz reitera que está prestes a descansar para sempre. Elas decidem preparar os convites. Samantha fala para a mãe que precisa sair. Yolanda se reúne com Aníbal e avisa que Álvaro sempre manipula Ângela. Yolanda fofoca com o marginal e supõe que Álvaro guarda muitos segredos. Os dois decidem afastar Ângela do marido. O crápula avisa ao cúmplice que já tem um cliente interessado em Ângela. Yolanda e Aníbal decidem tirar Álvaro do caminho, porque Ângela é uma grande mina de ouro.